Ele nasceu sem pedir, mas desde o primeiro choro, o mundo parecia já ter escrito sua sentença. Bruninho não era apenas uma criança, para os outros, ele era o filho do goleiro Bruno. Um rótulo cruel, colado em sua testa antes mesmo que pudesse dizer sua primeira palavra. Seu pai, Bruno Fernandes, havia sido condenado por um crime brutal que o Brasil inteiro jamais esqueceria: o assassinato de Elisa Samudio. E essa verdade tornava sua infância ainda mais dolorosa, porque a mulher que deveria defendê-lo, ampará-lo e protegê-lo, sua mãe, era justamente a vítima. Crescer sem mãe já é um vazio cruel. Crescer sem mãe, porque ela foi morta pelo próprio pai, é uma ferida impossível de cicatrizar. Ao lado dele, apenas a avó, que fez das próprias forças o colo, o abraço e o lar. Mas por mais amor que ela oferecesse, o mundo parecia sempre disposto a lembrar quem ele era. Antes de continuar, eu quero pedir uma coisa especial para você que está assistindo agora. Escreva nos comentários seu nome e de onde você acompanha esta história. Quero saber até onde nossas narrativas estão chegando. No Brasil, em Portugal, no Japão, em qualquer canto do mundo. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui sempre contamos histórias emocionantes e não contadas, de famosos e também de anônimos que viveram momentos que marcam para sempre. A escola foi o primeiro cenário das humilhações. Enquanto os outros meninos chegavam com mochilas coloridas, falando de desenhos e videogames, Bruninho carregava nos ombros o peso de um sobrenome que não escolheu. Nos primeiros dias, ainda havia esperança. Talvez ninguém notasse, talvez fosse só mais um aluno. Mas bastava um adulto comentar na porta da sala. Bastava uma professora olhar para a ficha de matrícula e franzir a testa. Bastava uma criança repetir em voz alta aquilo que tinha ouvido em casa. Ele é filho do goleiro Bruno. E de repente tudo mudava. Vieram os apelidos. Filho do assassino. Bruninho Samúdio. Menino sem mãe. Eram palavras cuspidas com a crueldade da infância, mas que cortavam fundo como lâminas. Alguns o olhavam com pena, outros com repulsa. Muitos se afastavam como se sua presença fosse uma ameaça. A cada recreio, um novo golpe. O time de futebol não o chamava. A rodinha de conversa se desfazia. Os risos ecoavam às suas costas. Para um menino que só queria brincar, ser tratado como um fantasma do passado era uma tortura diária. E as piadas nunca vinham sozinhas. Elas eram combustível para brigas. Vai me matar igual teu pai matou tua mãe? Provocavam os colegas, rindo alto. Ele tentava ignorar, mas a dor queimava. Às vezes era o silêncio que o sufocava, outras vezes era o soco que falava por ele. Em mais de uma escola, Bruninho acabou envolvido em brigas porque não aguentava mais ser reduzido ao crime do pai. Para a direção, era só indisciplina. Para os professores, era rebeldia. Mas ninguém entendia que por trás dos punhos fechados havia um menino tentando se defender da sentença invisível que o mundo havia imposto. A avó, sempre presente, era chamada às reuniões. Ouvia as queixas, segurava as lágrimas, defendia o neto como podia. Sabia que ele não era violento, sabia que não tinha nada de maldito naquele menino. Mas como convencer os outros disso? Cada escola nova parecia uma promessa de recomeço e, ao mesmo tempo, uma armadilha prestes a se repetir. Não adiantava mudar de bairro ou de uniforme. Onde houvesse gente, havia memória. E onde havia memória, havia julgamento. O psicológico de uma criança não foi feito para suportar tanta crueldade. Enquanto os colegas choravam por uma nota baixa ou por uma bronca dos pais, Bruninho engolia o choro por motivos muito mais pesados. Guardava para si a solidão, a revolta, a dor de ouvir que era igual ao pai, ou que sangue não mente. Guardava no peito as imagens de uma mãe que não pôde conhecer, de um vazio que nem a avó, com todo o amor, conseguia preencher. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a morrer. Talvez fosse a raiva, talvez fosse a coragem herdada da mãe, talvez fosse apenas a necessidade de provar ao mundo que ele não seria prisioneiro do sobrenome que carregava. Bruninho cresceu em meio a piadas cruéis e brigas inevitáveis,
mas nunca aceitou que aquela dor fosse o fim da sua história. Cada lágrima virava combustível. Cada humilhação se transformava em um lembrete de que precisava lutar em dobro. Cada soco que levava era mais uma razão para se levantar. A infância dele poderia ter sido o prólogo de uma tragédia, mas ao contrário, se tornou a forja de alguém que decidiu enfrentar o destino que tentaram lhe impor. E esse era apenas o início de uma batalha muito maior. Se a vida parecia injusta na sala de aula e nos corredores da escola, Bruninho encontrou na bola seu primeiro e verdadeiro refúgio. Era no campinho de terra batida, atrás de casa, que o peso do sobrenome parecia diminuir. Ali, quando a bola rolava, ele não era o filho do goleiro Bruno, não era o menino sem mãe, não era a criança apontada como o herdeiro de um assassino. Ele era apenas Bruninho, correndo descalço, chutando com força, caindo, levantando, sorrindo. Naquele espaço pequeno, ele podia ser livre, livre das piadas, livre das brigas, livre da sentença invisível que o mundo havia colado em sua testa. A avó sabia disso. Sempre que o via com a bola nos pés, via também a esperança de que aquele menino tivesse uma chance de escapar da dor que a vida lhes impôs cedo demais. Ela não tinha como dar a ele a vida que sonhava, mas dava o que podia. Incentivo. Lavava a roupa do uniforme com carinho, preparava uma marmita simples para os treinos, levantava cedo para levá-lo em jogos de várzea. E quando o dinheiro faltava, fazia sacrifícios silenciosos, porque acreditava que aquele era o único caminho em que Bruninho poderia escrever sua própria história. Mas mesmo no futebol, a sombra do pai o perseguia. Bastava alguém descobrir quem ele era, e os cochichos começavam de novo. Olha o filho do Bruno! Alguns treinadores o olhavam com desconfiança, como se temessem que a herança de sangue fosse mais forte que o talento. Em certos jogos, rivais provocavam sem piedade. Vai sumir com a bola igual teu pai fez com a mulher? Palavras que cortavam fundo, mas que, em vez de derrubá-lo, acendiam uma fúria silenciosa. Cada vez que ouvia isso, Bruninho corria mais, chutava mais forte, dava carrinhos com mais garra. Era como se a cada lance ele gritasse para o mundo: eu não sou ele, eu não serei ele, eu sou eu. No início não foi fácil conquistar espaço. Havia sempre quem pensasse que ele estava ali apenas por carregar o nome de Bruno Fernandes. Muitos acreditavam que era uma espécie de herança futebolística, como se tivesse ganho a vaga por pena ou por curiosidade mórbida. Mas no campo, não havia espaço para mentiras. A bola não respeita sobrenome, não obedece a destino. E Bruninho, com dedicação e suor, foi provando que estava ali por mérito. Ele não era goleiro como o pai. Era atacante. Parecia até uma escolha simbólica, como se dissesse para o mundo que não estava ali para defender, mas para avançar, atacar, conquistar. O garoto franzino, com chuteiras gastas, mostrava uma velocidade surpreendente, uma fome de gol que impressionava até os mais céticos. E pouco a pouco, começou a conquistar algo que antes parecia impossível: respeito. Cada gol que marcava era um tijolo a menos no muro do preconceito. Cada treino concluído era um argumento contra os que diziam que ele não chegaria a lugar nenhum. As manchetes que sempre traziam o nome do pai começaram a dividir espaço com as pequenas vitórias dele. Filho de Bruno, se destaca em peneira. Bruninho chama atenção por talento em campo. Aos poucos, o Brasil começava a olhar para ele não apenas como herdeiro da tragédia, mas como promessa do futebol. Ainda assim, a batalha era diária. Ele sabia que, para muitos, jamais deixaria de ser o filho do goleiro Bruno. Mas dentro dele, crescia uma convicção: se o mundo não o deixaria esquecer o sobrenome, então ele mostraria que esse sobrenome não o definia. Mostraria que sangue não é destino, que cada um pode escrever sua própria história. E, a cada treino, a cada chute, a cada corrida de ponta a ponta do campo, Bruninho escrevia um parágrafo novo, apagando com suor e lágrimas a sentença que tentaram lhe impor. E não foram poucos os momentos em que pensou em desistir. O peso era grande demais, a pressão sufocante.
Havia dias em que chegava em casa arrasado, com a chuteira suja de barro e o coração sujo de palavras que ouvira em campo. Nunca vai ser nada. Vai acabar igual ao pai. Mas era a avó quem o erguia, sempre com a mesma frase. Você não tem culpa de nada, meu filho. Você não é ele. Você é o Bruninho. Essa voz, repetida noite após noite, foi a âncora que o impediu de afundar. E foi essa persistência que começou a chamar a atenção de verdade. Em peneiras de clubes maiores, seu talento não podia mais ser ignorado. Os técnicos olhavam primeiro com desconfiança, depois com curiosidade e, finalmente, com respeito. Ele ainda era apresentado como o filho do goleiro Bruno, mas agora o complemento vinha rápido. Mas joga muito. Era uma vitória pequena, mas para Bruninho era gigante. O futebol deixou de ser apenas refúgio para se tornar missão. Ele não jogava apenas por prazer, jogava para sobreviver, jogava para se libertar, jogava para reescrever sua história. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava. Bruninho não queria apenas fugir da sombra do pai. Ele queria se tornar luz própria. Essa luta dentro e fora dos gramados moldou seu caráter. Enquanto alguns meninos sonhavam em ser ídolos para ganhar fama, ele sonhava em ser ídolo para ser livre. E talvez seja por isso que cada passo dado por ele tinha um peso maior do que qualquer gol. Cada conquista era uma resposta ao mundo. Cada vitória era um recado. Cada chute era um pedaço do passado sendo deixado para trás. Bruninho não escolheu a dor que carrega, mas escolheu o que fazer com ela. E, a cada treino, a cada jogo, a cada manchete que falava dele pelo nome e não apenas pelo sobrenome, ele mostrava que estava vencendo a batalha mais difícil, a de não ser definido pelo crime do pai, mas pelo talento e pela coragem do filho. Quando a vida parecia ter se dedicado apenas a cobrar dele um preço injusto, foi no futebol que Bruninho encontrou não só um refúgio, mas também uma chance de provar que era possível vencer o estigma. E essa chance veio de forma concreta, maior do que qualquer sonho de menino. A convocação para a seleção brasileira sub-15 era o reconhecimento oficial de que aquele garoto, tantas vezes humilhado, tantas vezes chamado de filho do assassino, carregava nos pés algo que ninguém poderia apagar: talento. Não foi uma vez apenas, foram 3 convocações seguidas, uma sequência que deixou claro que não era coincidência, não era caridade, não era piedade. Era mérito, era suor. Era a prova de que o garoto que o mundo inteiro tentou reduzir a uma tragédia tinha força para escrever sua própria história. Naquele dia, quando a notícia chegou, a avó não conteve as lágrimas. Sentada na sala simples onde criou o neto desde bebê, olhou para o telefone com os olhos marejados e murmurou uma oração de agradecimento. Quantas noites havia passado acordada, ouvindo ele chorar em silêncio por causa das provocações na escola? Quantas vezes segurou a mão dele depois de uma briga, dizendo que ele não tinha culpa de nada? Quantos olhares de julgamento ela mesma suportou, levando aquele menino pela mão como se fosse ela a responsável pelo crime? E de repente, tudo parecia ganhar um sentido. Ali estava o neto dela, convocado para vestir a camisa mais sonhada do futebol mundial. Não era mais o rótulo de filho de Bruno Fernandes. Era Bruninho, o garoto que honrava a memória da mãe ausente e que carregava com dignidade o amor incondicional da avó. Os jornais começaram a noticiar: filho de Bruno é convocado para a seleção sub-15. As manchetes ainda tentavam vincular o passado, como se o nome do pai fosse maior que a conquista do filho. Mas bastava olhar para as imagens dos treinos para entender. Ali não estava um sobrenome marcado por sangue, mas um menino de 15 anos com brilho nos olhos, correndo como quem sabia que cada metro percorrido era uma vitória contra o destino. E se as manchetes ainda insistiam em lembrar o passado, os torcedores e os apaixonados pelo futebol começavam a olhar diferente. Muitos escreviam nas redes sociais: esse menino não tem culpa de nada, merece respeito. Força, Bruninho, o futuro é teu. Pela primeira vez, a narrativa começava a mudar. Pela primeira vez, ele era notícia não pela dor que carregava,
mas pelo talento que mostrava. Mas não pense que essa transição foi fácil. Mesmo depois da convocação, os comentários maldosos continuavam a aparecer. Em arquibancadas de campeonatos de base, ainda havia quem gritasse ofensas, lembrando o nome do pai. Rivais ainda tentavam desestabilizá-lo com provocações. Mas a diferença é que agora ele já não precisava responder com briga. Respondia com gols. Respondia com passes precisos. Respondia vestindo a camisa amarela da seleção. Um escudo que mostrava para o Brasil inteiro que o sangue não define quem você é. Cada vez que entrava em campo com aquele uniforme, Bruninho não estava apenas representando o país, estava representando também a vitória da resiliência contra a injustiça e a avó. A cada jogo, ela estava lá. Muitas vezes com uma camisa simples, comprada em banca de rua, mas com o orgulho de quem se sentia a torcedora mais importante do estádio. Sentava-se entre desconhecidos, rezava baixinho antes do apito inicial. E quando via o neto correndo em campo, as lágrimas vinham outra vez. Ela sabia que ninguém mais olhava para ele como neto de dona não sei quem, ou filho do goleiro Bruno. Não. Agora olhavam para ele como o garoto que tinha conquistado um lugar entre os melhores de sua idade. Para ela, cada gol era como uma cura. Cada vitória era como um abraço silencioso de Elisa, a filha que perdeu tão cedo, mas que parecia sorrir em cada conquista do neto. Aos 15 anos, Bruninho já não era mais apenas uma promessa de superar o passado. Ele era a prova viva de que a dor pode se transformar em força. Ele entendia o tamanho da responsabilidade que carregava, mas em vez de se curvar a ela, usava-a como combustível. Muitos jovens nessa idade ainda sonham com o que querem ser. Bruninho já sabia. Queria ser jogador de futebol, queria dar orgulho à avó, queria reescrever a própria história. Queria que, ao ouvirem seu nome, as pessoas não pensassem no crime, mas nos gols, nos dribles, na camisa da seleção. E cada convocação reforçava isso. A primeira foi emoção pura, um choque de realidade. A segunda foi a confirmação de que não era acaso. E a terceira foi a consagração. Agora, ninguém mais poderia duvidar. Ele estava ali porque merecia, porque tinha talento, porque o futebol brasileiro reconhecia nele algo verdadeiro. E no coração de um país que tantas vezes havia apontado o dedo contra ele, começava a nascer também o reconhecimento de que aquele menino era mais do que o sobrenome que carregava. Era inevitável que o passado ainda fosse lembrado, mas a diferença é que agora o futuro também era falado. Não se tratava mais apenas do crime, mas do garoto que, apesar de tudo, se levantava. O garoto que corria em campo com a alma de quem sabia o preço de cada passo. O garoto que transformava dor em força, lágrimas em suor, rejeição em orgulho. E se ainda havia quem duvidasse, bastava olhar para os olhos da avó nas arquibancadas. Eles diziam tudo. Diziam que aquele menino não estava sozinho. Diziam que a luta não foi em vão. Diziam que, contra todas as probabilidades, Bruninho tinha conseguido algo que parecia impossível: transformar uma herança de dor em uma história de esperança. Hoje, aos 15 anos, Bruninho não é mais o garoto perdido entre humilhações e brigas de escola. Ele é um jovem focado, disciplinado, que encontrou no futebol não apenas uma paixão, mas uma missão. Com a bola nos pés e a cabeça erguida, aprendeu a transformar o peso que carregava em força. Não busca vingança contra o passado. Não busca respostas para as dores que marcaram sua infância. Busca apenas construir um futuro. E esse futuro, agora, o coloca diante de um dos momentos mais importantes de sua vida: a primeira final com a seleção brasileira. Sub-15. E não é só mais um jogo. É a confirmação de que tudo o que viveu até aqui serviu de preparação para esse instante. Ser convocado 3 vezes seguidas já havia sido um feito que o colocou em destaque. Mas ser escolhido capitão da equipe é algo maior. É o reconhecimento não apenas do talento, mas também da liderança, da maturidade e da capacidade de inspirar os outros. Aos 15 anos, Bruninho já carrega a braçadeira de capitão, com a seriedade de quem sabe que não está apenas representando a si mesmo, mas também sua família, sua avó e cada pessoa que acreditou nele quando muitos duvidavam.
E quando a bola rolar na grande final, não será apenas o Brasil que ele defenderá, será também a história de resiliência que ele escreveu com lágrimas, suor e coragem. Nos treinos, seus companheiros já enxergam nele uma voz firme, que incentiva, que organiza, que dá exemplo. Bruninho não é aquele capitão que grita apenas por autoridade. Ele fala porque viveu, porque superou, porque sabe o que significa lutar contra tudo para conquistar algo. E talvez seja exatamente isso que faça dele um líder diferente. Ele carrega dentro de si a experiência de ter enfrentado o julgamento, a rejeição e a solidão, mas escolheu não guardar mágoa. Escolheu usar tudo isso como aprendizado para se tornar mais forte, mais centrado, mais humano. A avó, como sempre, é presença constante. Ela nunca deixou de estar lá, fosse nos pequenos jogos da várzea ou agora, prestes a ver o neto disputar uma final pela seleção. Para ela, cada treino concluído já é vitória, cada convocação já é conquista, cada abraço depois do apito final já é recompensa. Mas ao ver o neto entrar em campo como capitão, com a braçadeira no braço e o nome estampado nas costas, é impossível não lembrar de tudo o que viveram juntos. As noites mal dormidas, as humilhações, o choro abafados, as refeições divididas para que não faltasse nada a ele. Cada sacrifício, cada renúncia, cada oração silenciosa agora se materializa em orgulho. Orgulho puro, legítimo, que não precisa de palavras para ser entendido. Basta olhar para ela nas arquibancadas, com os olhos marejados, e tudo está dito. E Bruninho sabe disso. Ele sabe que tudo o que conquistou até aqui não foi apenas por mérito próprio. Foi pelo amor incondicional da avó, que nunca soltou sua mão, que nunca permitiu que ele desistisse, que acreditou nele mesmo quando o mundo inteiro parecia apontar o contrário. É por ela que ele treina mais, que se dedica mais, que concentra cada gota de energia no campo. Seu maior sonho não é apenas levantar troféus ou ganhar fama. Seu maior sonho é poder olhar para a arquibancada e ver o sorriso da avó. Saber que conseguiu retribuir, de alguma forma, todo o amor e toda a luta que ela dedicou por ele, agora, prestes a disputar sua primeira final com a seleção sub-15. Bruninho carrega consigo algo que vai muito além de uma braçadeira de capitão. Ele carrega o símbolo de uma trajetória marcada pela superação. Carrega na esperança de quem acreditou que era possível escrever um destino diferente. Carrega o amor de uma avó que foi mãe, pai, amiga, protetora e base. Carrega o desejo de mostrar que um garoto de 15 anos, mesmo com cicatrizes invisíveis, pode ser farol para outros jovens que se sentem condenados pelo que não escolheram viver. O futuro ainda é um caminho aberto diante dele. Haverá desafios, haverá quedas, haverá momentos de pressão. Mas, se o passado já mostrou algo, é que Bruninho não foge da luta. Ele aprendeu cedo que o mundo nem sempre é justo, mas também aprendeu que a força de vontade pode transformar a dor em vitória. E quando entrar em campo naquela final, cada passo será mais do que uma jogada. Será um testemunho de resiliência, um grito silencioso de que ninguém precisa ser prisioneiro daquilo que não escolheu. Bruninho não fala sobre o passado. Evita entrevistas que toquem em assuntos que o ferem, porque sabe que sua vida não pode ser reduzida a isso. Prefere deixar que o presente fale, que o futuro responda. Prefere que cada gol, cada convocação, cada conquista mostre quem ele é. E se há algo que fica claro, é que esse menino de 15 anos não sonha apenas com vitórias dentro de campo. Ele sonha em dar orgulho para a única pessoa que nunca o abandonou, que nunca o julgou, que nunca o tratou como herança de um crime, sua avó. E talvez esteja aí a maior beleza de toda essa história. Porque, quando o apito soar naquela final, quando a bola rolar e os gritos ecoarem das arquibancadas, não será apenas uma partida de futebol. Será a celebração de uma vida que venceu contra todas as probabilidades. Será a vitória de uma avó que acreditou. Será a consagração de um garoto que aprendeu que, mesmo quando o mundo tenta definir quem você é, sempre existe a chance de mostrar, com as próprias escolhas, com as próprias atitudes, que o futuro pode ser diferente.